Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nós estamos aqui na nossa reunião de sexta-feira e nós vamos falar de um tema hoje muito importante, que é o branding. Alguém sabe o que é branding aqui? Ele sabe, o que é, pessoal? E aí, Fortalecimento da marca. é o quê? Fortalecimento da marca. Fortalecimento da marca, porque tem o ING, né? Geralmente o brand é marca e o ING é o fortalecimento da marca, é isso mesmo. Importante o que ela falou aqui, nós fizemos ano passado o rebrand, que foi a mudança da marca. A gente pegou, tirou a marca Extra Service e passou a ser Hermes. O que é que, no ponto de vista de vocês, mudou? A gente tendo falado aí de mudado para Hermes. Qual foi para vocês? O que que mudou? Perceptivo. Percepção de vocês. Eu vou falar no modo geral, tá? Antes da marca, a marca anterior, por exemplo, eu não participei da forma que foi participada toda a Hermes Logística. A Hermes Logística foi toda analisada e estudada. Isso faz uma diferença muito grande, né? E o fator do branding tem que ser assim, tem que haver uma análise. Se o responsável daquele conteúdo quer fazer isso valer, ele faz esse trabalho de forma bem importante. E foi isso que foi feito com a Hermes Logística. Foi plantado tudo bem direitinho, desde a cultura e valorizado a marca. Perfeito. Deu um gancho bacana. Alguém quer falar mais alguma coisa? O que a Germana falou, ela falou cultura e valores. Só os processos. Não, mas para o brand é mais cultura e valores mesmo. É processo e a gestão. Porque o que, que é a cultura? É a gente pegar, associar a marca Hermes ao que a gente quer. A gente tem esse senso de família, de que um ajuda o outro. A gente tem um posicionamento de mercado que a gente trabalha com as empresas maiores, né? O portfólio da gente são grandes empresas aqui do mercado, tá? Então é isso. E o que que comunica brand? Quando a gente mudou, eu trouxe até a xícarazinha aqui, ó. Vamos agora aqui. Aqui, ó, é a marca nova, a marca Hermes. Tudo foi pensado no rebrand, ó, para que quando a gente fez a mudança, o laranja ele dá um sentido de urgência, né? O azul ele dá segurança, junto com o branco, tudo isso, esse símbolo da velocidade. Então tudo isso que a gente foi pensar foi uma marca que trabalha com mão de obra, que preza pela urgência, que preza pelo atendimento. Então, todas as cores foram pensadas, fez parte da estratégia de brand, né? E o que, que a gente pode falar mais de brand, gente? Agora na forma pessoal, do lado pessoal. O que, que é o brand pessoal? Uma das coisas do brand vou falar de novo. É sobre a questão das pessoas que a companhia que vai fazer com que isso aconteça, ela selecione essas pessoas para fazer parte, entendeu? Não falo só essas pessoas que vão sair envolvidas com relação à marca, que acreditam na marca, né? Que foi aquele ponto principal na implantação. Foi muito, vou dizer aquela palavra massa, foi muito massa aquele trabalho que foi feito. Mas também o público externo, vai ser os clientes, e todos aqueles que vão participar. Gente, o que a Germana falou também é ótimo, porque o brand ele é como os clientes, como os colaboradores percebem a marca da gente, tá? Como é que a Hermes hoje está comunicando? Qual é o nosso brand hoje? Como é que eles estão? Quando a gente fala em Hermes, o que é que você como cliente, Beth, imagina quando você fala de Hermes? O que é que vocês imaginam? Só uma palavra aí, a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em Hermes. Qualidade, Segurança. segurança, Atendimento eficaz. atendimento eficaz. Não ria não, sério, atendimento é bom. O que mais? Jeff? Solucionar problemas. Solucionar problemas. É o senso de urgência. Gente, isso também, pro lado pessoal, é o que, que a gente fala do brand pessoal. O que, que a gente lembra quando a gente fala da Germana? Quando a gente fala da pessoa agora da Germana, como o nosso RH, né? É uma pessoa com comprometimento, uma pessoa que vai até o final,
e não tem horário, que na hora que precisar de dar algo a mais, ela vai dar. Então, essa é o que comunica a Germana. O Jefferson, questão de ética, de comprometimento, de valor. A gente falando dele, a gente pensa aqui na honra, e ele promete lá para os clientes e cumpre. Quando a gente fala aqui na Moniz, a gente lembra da pontualidade, dos processos, do cuidado que ela tem com a folha, por exemplo. O Anderson, atendimento, que ele falou. A Beth, essa questão de gestão da parte financeira, de motivação para a equipe. Então, tudo isso comunica o brand pessoal. E os valores da empresa, o brand da empresa. Aí é ética, o senso de urgência, inteligência emocional, que aí são os valores da Hermes, certo? Então, quando eu chego no cliente, aí tem também, falando um pouquinho do brand pessoal. Quando eu chego no cliente, é muito diferente eu chegar lá com a camisa por fora, suado, com o sapato sujo, ou chegar com a camisa social, com aparência melhor, como eu falo com o cliente, a segurança que eu passo, tudo isso aprende. É uma estratégia de brand que é diferente de marketing. A Beth aqui fez pós-graduação em marketing. O marketing vai uma estratégia mais voltada para as vendas, mais voltada para uma estratégia de mercado, mas o brand, ele é muito mais importante, ele não é construído do dia para a noite. É a essência. O brand, às vezes, passa anos para se consolidar. Uma marca, ela passa anos. Também para cair, só basta 1 minuto. Se fazer uma coisa errada, e todo o brand vai embora. Então a gente tem que honrar isso, a gente tem que vestir essa camisa da gente, a gente tem que fazer isso. Agora eu também queria trazer aqui a parte do brand voltado para uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui, que é o RH. A gente trabalha com gestão de pessoas. A gente trabalha com mão de obra terceirizada. O que é um dos pilares fundamentais aqui? Pessoas. O TH, talentos humanos. Então, o que a gente precisa? Existe uma palavra que é Employer Branding. Sabe o que significa? Employer Branding. Escreve com E, Jefferson. O que significa? Employer Branding. Branding. Branding? Isso. Branding? Isso. É como se fosse... Eu não sei a tradução específica, mas é como os recursos investidos nessa parte da imagem. Da marca. Da marca. Exatamente. É a gestão da marca. É a marca empregadora. É como é que a gente vê o RH da empresa. É? Então, como é que a gente vê o RH hoje? Quando uma pessoa vem hoje para a Hermes, o que ela vê? O que vocês podem falar? Porque ela vê uma empresa que se compromete a dar um trabalho, né? Um trabalho que vai me atender meus benefícios, uma satisfação e a gente vai cobrar daquele candidato, futuro colaborador, também o comprometimento com os serviços que a empresa tanto valoriza para os clientes. Para isso, a gente precisa conhecer os valores e os princípios da empresa, né? Então, foi isso que a gente falou aqui de princípio, de senso de urgência. Para a gente ser uma marca empregadora forte, que é mais ou menos assim uma tradução literal, seria a marca empregadora, a gente precisa fortalecer isso na cabeça dos ajudantes, transparecer isso, mostrar isso aqui para todo mundo. Agora, perguntas. Voltando aqui para a questão de gestão, tá, gente? Agora, para a gente... eu já anotei algumas perguntas para a gente falar agora, para a gente melhorar o nosso brand e a nossa qualidade. Como é que a gente pode hoje, gente, para todo mundo a pergunta, atrair novos talentos? O que a gente pode fazer para atrair as pessoas? Acho que a Germana está fazendo um trabalho muito bom nisso, né? Buscando novos parceiros, novos recursos. Mas como é que a gente pode atrair? Pensando assim, aquela pessoa tem que pensar assim, eu quero trabalhar na empresa, ela entrar no nosso Instagram, ela ligar para cá e pedir para mandar o currículo. Como é que a gente pode atrair mais hoje? Qual seria a ideia? Aí até, se alguém puder anotar. A ideia, normalmente, né, que você vai fazer essa com relação aos talentos, são a divulgação daquela imagem da empresa. Não é à toa que o branding ele é muito importante. Uma diferença entre brand e marketing o brand é a essência, essa é a alma do negócio onde eu vou vender. Vou vender e é o comprometimento de atrair, repassar essa imagem da empresa. De forma falando e apresentando todo o histórico dela. Nós começa pelo RH, né, onde vai ser divulgado nas redes sociais ou em tantos outros lugares que a gente tem acesso,
né, de forma que chegue naquele público que é o meu talento, onde eu vou buscar o talento. E outra coisa, apresentar para ele o que essa empresa tem a oferecer, porque aí é onde fica a minha credibilidade. É onde eu tenho que divulgar, porque é um conjunto. Onde eu apresento a imagem, ela tem que ter essa credibilidade e eu tenho que realmente passar essa credibilidade para aquele candidato. Ele vendo isso, ele vai querer. E aí, como é que a gente está comunicando essa estratégia de brand? Como é que o Davidson fala isso nas lotações? Como é que o Anderson está mostrando isso para atrair novos clientes? A gente vai participar agora de uma feira empreendedora lá em Horizonte, onde a gente vai levar a marca. A gente sabe que o brand está indo por um caminho legal quando a gente recebe indicações dos clientes que a gente estão sendo bem atendidos por outros, tá? Mas essa estratégia da Germana é legal, levar até os clientes. Então, a gente pode treinar, que é o que a gente já faz, treinar, fazer as visitas, não perder a oportunidade de fazer uma reunião. Uma coisa que a gente faz, a gente separou um tempo de fazer e tem que voltar, de dar aquela caixa de chocolate, aquele cartãozinho no aniversário, porque é uma diferença, não interessa, pode ser um cartão, pode ser uma caixa, é uma lembrança, é o cliente interno lembrar, sentir lembrado no dia do seu aniversário, sentir importante. A gente teve aqui uma senhora que era a dona Maria do Carmo, que lá da Brinks, recebeu um caixa de chocolate, trabalhou 10 anos na empresa lá, antes da gente, quando a gente chegou, é isso. Ela chorou quando recebeu a caixa de chocolate. Lembrados das datas comemorativas, data de um motorista, data de um ajudante, e tem um dia do ajudante, de carga, descarga, todas aquelas datas comemorativas faz com que a empresa lembre, além do aniversariante do colaborador. Bom, essas ideias a gente precisa fazer. Uma estratégia também de marca é a gente fazer as ações sociais, ajudar e divulgar isso. A gente tem um canal aberto, que é o nosso escritório virtual, que também é uma forma de as pessoas chegarem até nós. Então vamos divulgar mais nas reuniões operacionais os canais de comunicação com a gente, tá? Tudo isso a gente tem que fazer. É 31 de maio agora. Tá? Eu vou estar lá, e aí a gente tem que organizar o seguinte, banner, vamos precisar mandar fazer, viu, Ed? Produzir banner, papéis, brindes, eu tenho alguns brindes ainda, tá? Perfeito. Outra coisa também, agora uma outra pergunta, como é que a gente faz para atrair, a gente falou, e para reter esse talento, como é que a gente faz? O senhor falou agora há pouco uma coisa importante, manter, fazer a manutenção, Reter são os isso. treinamentos, é importante esses treinamentos serem feitos, os endomarketing fazem muita parte da lembrança da empresa nos colaboradores, porque isso faz com que a divulgação seja ainda mais fortificada, porque o colaborador vai fazer essa propaganda automática para aquele outro e vai atrair. É a boca a boca mais Perfeito. básico que tem, simples, mas é o que mais chama atenção. Perfeito, isso aí. Às vezes a nossa empresa, ela tem um diferencial. Em relação a outra, a gente, sei lá, a gente tem um time de futebol, a gente é uma equipe mais unida, a gente no aniversário a gente dá esse presente, a gente atrai com isso. Mas uma das coisas que a gente também atrai é qualificar. De repente você dá um treinamento, e a gente tem que trabalhar aqui, a universidade aqui sei lá, da limpeza, tem a universidade da logística voltado para a Hermes, a universidade Hermes de logística, onde a gente vai treinar o nosso colaborador, porque os outros, eles pegam o cara na rua e já colocam para trabalhar, o nosso ele vem para cá. O diarista, desde o diarista, faz uma integração, mostra a camisa da empresa, essa camisa que você está vestindo é importante por isso. A nossa empresa, você pode ser contratado, que é tudo que a gente fala. A gente tem que voltar a reforçar isso diariamente nas lotações. Vai facilitar o bem. É uma das coisas muito importantes. Plano de cargos e carreiras também atrai e retém a pessoa. Um plano de cargos e carreiras bem definido, certo? E outra coisa, pagar mais do que o mercado. Forma de reter é pagar mais do que o mercado. Qual é o nosso posicionamento? Para cobrar mais que o mercado, já tem gente olhando alegre aqui, dando aquele sorriso. A gente, para isso, o que a gente precisa fazer? Precisa cobrar mais do cliente. Mas o cliente tem que perceber a qualidade. Não é só, às vezes a gente vai lá, faz 100%, mas não mostra para o cliente, não comunica o nosso brand. Vou dar um exemplo aqui, o Deis vai lá, repõe a falta, o cara pede um cara a mais em cima da hora, ele vai lá, ele perde a oportunidade de chegar lá no gerente. Chefe, você pediu aqui 10 minutos, eu consigo o cara em 5 minutos para você. Vai lá e comunica que a gente faz diferencial.
Se ele perceber que a gente faz mais que os outros, aquilo vai ficar na cabeça dele, não? Através de parcerias, quando o RH vai lá e faz uma atividade como Novembro Azul, qualquer coisa lá dentro do cliente, já está comunicando que a gente é diferente. Quando a gente leva um treinamento que agrega para a equipe lá do cliente, fantástico. Então vamos pensar isso retém, isso também comunica brand. Treinar. Outra coisa, o nosso employer brand, né? Employer branding. Até anotei outros pontos aqui de pergunta. Atrair, reter e agora, satisfação dos colaboradores. Como é que está a satisfação dos colaboradores, voltada para os colaboradores? E quais são as nossas ações? Acho que a gente acabou falando já alguns, né? Acabou misturando aqui, né? Porque fica no pacote, né? É. No momento que você faz toda essa questão desse pacote, treinamento, dando a manutenção, que a gente chama de manutenção, colaborador, isso aí vai, na hora da pesquisa de clima, vai favorecer a empresa, se você realmente fazer essa manutenção. Perfeito. E quem duvida que um colaborador satisfeito, e eu digo isso desde o começo, isso faz parte da marca, desde que chamava Quality Service, lá quando a gente fundou. Depois passou para a Extra Service, depois passou para a Ernst. Quem duvida que um cara motivado, um funcionário motivado produz mais e faz a propaganda da gente? Não tem dúvida. Então, motivar, a gente vai conseguir fazer isso. Facilidade no recrutamento e seleção, gente. Como é que a gente pode fazer para facilitar o trabalho dessa senhora? Trabalha pra caramba, recrutando gente. Alguma ideia diferente para facilitar o trabalho dela? Diferente, acho que a gente sabe o que você falar. Eu vou falar uma coisa que eu também para outra empresa, outro grupo, tá? Eu vou falar uma coisa. Eu cheguei num grupo que não tinha essa cultura da questão do recrutamento, do RS, né, no RH. Então, eles faziam de uma forma muito boca a boca. E aí gerou uma insatisfação, porque a empresa ela tinha umas dificuldades em função do nicho, né, do mercado deles, não ser tão bem visto, eles não propagavam a boa imagem da empresa. Então, a gente fez uma coisa diferente lá. Além de eu focar as redes sociais, que eles mal faziam isso, nem para valorizar a própria marca, nem para nível de cliente externo, eu comecei a fazer algumas divulgações em universidades. Aí o pessoal diz assim, mas a universidade não é para todo mundo, é só para quem ganha bem. Que isso? Não existe mais isso, né? O nível da universidade hoje está tão igual como um nível médio, mais evoluído. Porém, existe expectativa para outro público atender e fazer um curso nível superior. Como é que a gente pode trazer isso para cá? Levava para eles e aquele público que estudava, fazia, no caso lá, era alimentação. Então, tinha pessoas que estavam disponíveis para ocupar. Então, fazia essa campanha dentro das faculdades, além dos eventos que tinha, e aí chamava muita gente de fora, e aí já agregava para o RS. Ajudava muito, porque vinha um público que tinha conhecimento, não era aquele público de baixo conhecimento, e fazia uma diferença muito grande também no atendimento da empresa com relação à clientela, né? Trazia uma agregação. E fazia com que a gente buscasse em outros meios também. A gente buscava de outros meios, mas a gente estava precisando de pessoas com um nível melhor para poder melhorar o mercado da gente. Perfeito. E a gente pode fazer a mesma coisa. A mesma coisa, trazer todas as ideias. Vocês estão percebendo que a Germana está falando mais que todo mundo, né? Por quê? Porque o brand está totalmente... associado diretamente à O RH. área de atuação. Com certeza, com certeza. E aí, o que a gente pode fazer dessas ideias? Existe isso que ela falou de trazer, capacitar, pegar pessoas mais qualificadas, isso vai dar uma diferença. Às vezes não se encaixa em alguns cargos mais operacionais nossos, de base, mas a gente tem sempre que estar incentivando. Hoje eu cheguei para fazer uma mesa que eu comprei, fui pegar num apartamento onde eu morei, e o porteiro que está lá era zelador, Reginaldo, não sei se você lembra. O outro também estava lá, conhecia todos eles, ainda estão lá há 10 anos, então. Eles fizeram um bom brand deles, mas eles foram promovidos. Então a gente tem que dar oportunidade. Deison, Anderson, pessoal operacional, levantem as qualificações dos nossos funcionários. Tem lá um cara que tem curso de motorista, que tem habilitação, tem outro que fez o curso de empilhador, tem outro que é estoquista, que está trabalhando de ajudante. Tragam
para que a Germana saiba e vá buscar os talentos internos antes de contratar fora. Isso também é importante. Mostra que a gente dá valor ao pessoal que está aqui dentro, a gente às vezes nem sabe que tem esse talento aqui dentro. Outro ponto, para a gente finalizar essa parte do employer branding, é a questão do orgânico, tá? Como é que a gente faz isso de forma gratuita? Como é que a gente faz o nosso brand de forma mais... Chega lá nas unidades, por exemplo, algumas ideias aqui que eu anotei. A gente tem um Instagram, a gente utiliza, mas pode utilizar melhor. Fez uma reunião com o pessoal. Pessoal, quem está seguindo aqui a Hermes? Abre aí o celular de vocês agora. Segue aí. A gente vai fazer uma campanha aqui. Quem curtir e compartilhar com 2 pessoas, sei lá, a gente pode dar uma cesta básica no final do mês para o cara que mais curtir ou mais compartilhar. Tá certo? Mas para os ajudantes, para os próprios ajudantes seguirem. A gente pode divulgar o nosso site do Elo, nosso escritório virtual. Tem um escritório virtual, que é fantástico. Eu entrei no Instagram hoje, eu também administro o Instagram. Tinha lá uma pessoa querendo falar com a empresa, disse que ligou ontem e ninguém atendeu no DP, por exemplo, tá? Aí eu mandei o contato do escritório do Elo, não sei se entrou. Divulguem nas lotações do escritório, mas que a pessoa faça isso. A gente tem cliente em Natal, tem cliente em Juazeiro. Entrem lá, liguem para eles pelo nosso escritório virtual, faça teleconferência, motive, tá certo? Às vezes um brand pessoal é uma coisa simples, é você dar uma farda nova pro cara, o cara fica muito satisfeito. Às vezes é um elogio que você dá pro cara, o cara vai ser mais produtivo, tá certo? Alguma outra ideia mais do orgânico que a gente pode fazer de graça para isso? Voltando para o que o senhor acabou de falar. Recentemente, antes de eu sair de lá, eu fiz um trabalho de campanha de levantar todos os números de telefone dos colaboradores. E a maioria tinha Android, um WhatsApp. Então, tinha redes sociais. Então, a gente convidou todos eles, porque a gente melhorou a questão da visibilidade da empresa. Precisava, porque a empresa não trabalhava isso. E aí, convidou todo mundo, e aí começou a fazer rodar um informativo para todos seguirem. E aí a gente começou a insistir, porque o público era grande, são 360 colaboradores que tinha lá. Então, isso ia ajudar muito para que eles repassassem isso daí, o próprio colaborador. Fora a imagem que a gente já estava tentando melhorar para com o colaborador, porque isso precisava também. Não é somente, faz isso. A empresa está assim, está assado, mudando, está fazendo valer isso, aquilo, outro. Ela realmente arca com os impostos direitinho, cumpre, é uma empresa... Então, tantas outras situações que hoje em dia, no mercado em geral, tem falhas nas empresas e a empresa está mantendo, principalmente os encargos trabalhistas, que isso é fundamental para um colaborador, quando ele sabe que está sendo pago o FGTS dele, o INSS dele, e a Hermes Logística, a gente reforçando que é uma empresa que realmente faz isso atualizado, porque nós somos prestadores de serviço, faz valer muito a diferença para a gente divulgar isso para os colaboradores e reforçar. Se a gente faz um levantamento desse com os colaboradores, a gente sabe que muitos não têm, mas o que tiver já vale a pena para colocar lá no público. Germana, você vai ser importantíssima nesse seu retorno aqui para a Hermes. Você já conhece a cultura. Uma coisa fantástica que a Germana fez. Começou a trazer novamente as entrevistas de desligamento. Eu preciso assinar, até um procedimento nosso. E eu assinei e eu vi que existia um motorista que saiu e que reclamou, estava insatisfeito. E ele diz os motivos que ele está insatisfeito. A gente pode trabalhar nisso. Muitas vezes a gente sabe que o cara fez coisa errada ou isso. Mas muitas vezes aquilo que ele fala faz sentido. Poxa, se a gente não me comunicaram a minha função como deveria. Uma coisa simples. Às vezes o cara começou a trabalhar e a gente não explicou o que era esperado dele. Esse, graças a Deus, falou que tudo direitinho, já sabia o que fazer, sabia a função. Mas se você não comunica, quanto o cara vai ganhar? O que ele tem que fazer? O horário de chegada, o básico. Aquilo ali desmotiva um funcionário. O cara vai sair porque disse que a gente não explicou. Tá? Existe uma diferença, né? Existe uma diferença entre motivação e comprometimento. Alguém sabe dizer? Sim. Eu não vou responder, eu estudei mais, eu falei demais. Já contei a historinha. Conta a historinha. Diferença entre motivação, que é o que o Juliano está falando, e comprometimento. Qual é? Eu estudei mais falar, não vou falar não. Jefferson. Não, Melissa, eu podia ter falado. Motivação. Aquilo que você pode fazer da maneira correta. No caso, como exemplo, a Hermes, nós pagamos os benefícios
de forma antecipada, ou então na data correta, para que todo mundo fique. É uma maneira de você motivar o cliente interno no caso, e também eu motivo, fidelizo e ainda divulgo a questão da empresa. Mas você prefere ter um funcionário motivado ou comprometido? Não, é porque assim, né, eu acho que o comprometimento, ele é a realização ou a execução de uma atividade, independentemente das circunstâncias e situações. Tem a ver com eu ser comprometido em fazer a minha responsabilidade, né? E a motivação é você fazer só aquilo que você se sente à vontade. Ah, eu só vou trabalhar bem se eu estiver feliz. Mas as suas responsabilidades têm que ser cumpridas, independentemente do seu estado espiritual. É isso mesmo. Na realidade, nem todos os dias, por mais benefícios ou que a gente tenha benefícios, salários, a gente acorda motivado, né? Nem isso é um fato. Nem todos os dias a gente acorda motivado. Embora a gente tenha um bom salário, embora a gente tenha inúmeras vantagens de trabalhar em determinada empresa. Mas se você for um funcionário comprometido, aí você sabe que tem que ir lá e fazer. Você sabe que tem que ir lá fazer acontecer, porque você é comprometido com os valores, com a cultura, com o processo da empresa, e isso é o que faz a empresa girar. Então, motivação, nem todo dia é normal a gente ter, nem todo dia a gente tem, mas o comprometimento de fazer a sua parte, de chegar no horário, de estar ali no front, na frente, como os meninos, isso sim faz a empresa ser o que ela é, né? É isso que passa para os clientes, né? A segurança, a credibilidade, é o comprometimento que o time tem com a empresa. Aquela historinha que eu já contei no canal lá, do porco e da galinha, né? Qual é a diferença da motivação? A galinha ela tá motivada, né? Ela deu aquele ovo ali, a pessoa vai comer o ovo, né? Café da manhã do americano, né? Bacon com ovos, né? E o porco, ele fornece o bacon. Só que a galinha ela tá motivada. E o porco ele tá comprometido, ele morreu para dar a carne, né? Não é que vocês precisam morrer pela empresa, mas no momento que você se compromete, você vai até o final no processo, você termina o que você começou, entendeu? E a gente precisa de pessoas assim, tá certo? Pessoas que estão motivadas. E um diferencial nosso é esse treinamento aqui, que não é todo mundo que dá. A gente vai fazer agora o método CIS aí do Paulo Vieira, que é 3.000 e tantos reais o método, vai fazer eu, a Beth e a Germana. A gente vai fazer porque a gente vai estar treinando aqui para melhorar a nossa inteligência emocional, entender de processo de gestão. A gente tem que aplicar isso. Tá? Finalizando aqui para a gente lembrar da marca, né? A gente tem a marca Hermes, né? A marcazinha da Hermes, que é da Apple, né? Mas tem aqui também, ó. Eu ganhei, né? Qual é a diferença da marca da maçãzinha para a marca da. O que comunica essa maçã? Né? Uma questão de maçã, é uma fruta. Quer falar? Alguém quer falar? O que comunica? Essa é a sua impressão? Quando você pensa nessa maçã, o que você comunica? Essa. O que comunica? Quem que tem Apple aqui? Telefone da iPhone? Tem telefone só eu mesmo? Estagiário. O estagiário. Que vergonha, vocês têm que prosperar. Vocês têm que prosperar. O estagiário tem iPhone, vocês não têm. Eu tenho um iPhone que está filmando aí. Quem comunica? É uma exclusividade. Por quê? O que esse telefone aí de 14 mil reais faz que o de 1.000 reais. Nada, mesma coisa. Ele liga, tem calculador, tem lanterna, mesma coisa, tem internet. Ele tem um processador muito bom, é mais rápido, ele tem memória, mas ele é exclusivo. Quem compra Apple compra exclusividade. Compra algo que nem todo mundo consegue comprar. Status, compra status. Ela não está preocupada em atingir todos os públicos. Ela tem um público específico que ela quer atingir. Isso, exatamente. Ela não vai fabricar em série. É igual você ter uma caneta Bic e uma caneta Montblanc. Qual a diferença? As duas escrevem. A Bic você compra aí por R$ 2. A Montblanc, a mais barata, é R$ 1.500. Mas a Montblanc,
ela dá status, remete a você. Aquele Monte Mont Blanc na França, quando você chega no topo da montanha, sucesso, né? A questão também de você assinar um contrato. Você vai assinar seu casamento com a Bic ou com a Mont Blanc que você gostaria de assinar? É? Você vê, o Bolsonaro assinou com a BIC e o Lula assinou com mais de 8.000 reais. É, E aí? o Lula tem um. Tem status. O Tem Lula. posicionamento que O Lula comprou. O Lula. O Lula, ele é um chefe. Mas tá errado o Lula ter isso. Ele é um presidente, ele é um chefe de Estado. O Bolsonaro, ele queria comunicar. Foi como ele ganhou a campanha. Uma pessoa simples, bruta, direta, daquele jeito. E ganhou por isso também. O cisco do olho do outro, que era isso, que era aquilo. Sim. Comprar uma casa. Mas o que não tem Mas, mais, gente, ele estava assim, né? Como chefe de Estado, É. o poder dele estava naquela caneta Mont Blanc de 8.000 reais. Pessoal, O poder está dentro de você, naquilo que você é capaz de oferecer. vai daí mesmo, senão você toma o microfone e deixa eu falar mais. Na minha opinião, na minha opinião, o status não está no iPhone. O status, não adianta você ter um iPhone e você não ter. Não precisa. Para você demonstrar aquilo que você é, ter um telefone de 14 mil. Para mim. Está falando sobre marketing. Você já entrou. Então vamos fazer a diferença entre brand e marketing. Pronto, Germana com a palavra. Vamos responder, vai. Você que já usa iPhone na sua vida? Concordo plenamente que é status, tá? É pleno status. Eu tenho uma Ferrari ou eu tenho uma McLaren. Ter Ferrari é status. McLaren ela é o conforto. Só que a gente está voltado para a marca. Então, como eu vou vender a minha própria marca, eu não posso chegar no meu público que eu quero atingir com um Nokia 1100. Por exemplo, eu vou sentar numa mesa com o diretor do M. Dias Branco e vou colocar na mesa um 1100, enquanto todos estão botando iPhone 14. Entendeu? Então, assim, queira ou não queira, a gente que está vendendo a própria marca, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento, a evolução. Então, assim, voltando aí, a gente está falando sobre também a essência que a gente vem falando desde o início e o marketing, que já é onde é alcançar o público. É como se fosse uma audiência. A audiência, né? E só finalizar essa questão aí que a gente falou, a posição da gente, ela precisa, porque ela diz com as pessoas, ela leva para outra coisa, que a gente precisa também entender, depois a gente vai falar nisso, é o network. Se todo mundo do seu meio tem iPhone, você acaba tendo que comprar um iPhone para estar naquele meio. Então, o que o Deus falou, se eu quero chegar no diretor do M. Dias Branco, por exemplo, eu parar meu carro do lado dele, um Fiat Uno 2000, e o cara tem um BMW X6, tem lógica. O que o cara vai sair e vai olhar para esse cara? Esse cara não tem porte para atender o M. Dias Branco. Esse empresário não tem. Infelizmente, comunica isso. A pessoa sai, a pessoa vai olhar o carro que o cara tem, a roupa que ele está vestindo, o relógio que ele está vestindo. Branding. Infelizmente não, né, velho? Felizmente. É a imagem, trabalhar a imagem. É um custo que se paga para proporcionar o crescimento da imagem. Você vê, Jefferson, muitas vezes eu posso chegar com um iPhone, eu posso chegar com uma Mont Blanc e minha conta está negativa. Então, Mas você tem um não é iPhone isso. e uma Mont Blanc. Você não sabe se está pago, você não sabe. Mas você tem. É a sua posição, entendeu? Porque o É o brand, que você vende. o brand é sobre a sua posição no mercado. Então, para você ter a posição, você tem que fazer esses Mas me investimentos. responda, entendeu? você acha que você ter um iPhone e você ter uma Mont Blanc vai garantir a operação do cliente? Vai garantir eu ganhar o cliente, entendeu? A operação é outros 500. É eu fechar o contrato com o cliente, Você entendeu? fechar o contrato. É o cliente comprar minha imagem. Você fechar o Esse contrato é o e não ter branding. condição de honrar, o que vai acontecer com a tua marca? Aí já é outra coisa, entendeu? A gente tá falando sobre propagar, entendeu?
Aí é outro tema, pessoal. A gente vai crescendo de passo em passo. Se a gente não tem condições, a gente não vai. Eu vou dar um Ó, exemplo. A gente era extra service. A gente não pagou para ter a marca extra service, mas a gente atendia o Grupo M Dias. A gente pagou quase 12 mil reais e paga anualmente um salário mínimo por cada empresa para ser a Hermes. Para o cliente, qual é a diferença? O trabalho está sendo executado do mesmo jeito. Mas a gente agora tem uma marca que foi valorizada, que tem valor no mercado e, entendeu? Então, tipo assim, não é sobre o dinheiro que foi investido, mas é sobre o posicionamento da marca. Infelizmente, assinar com a caneta Bic e assinar com a caneta Montblanc faz a diferença? Usar um iPhone ou usar um Samsung faz a diferença? Faz, quando se trata de imagem, entendeu? Não é sobre execução, a gente está falando sobre imagem. Sobre a essência, o trabalho, a execução é um outro tema a se trabalhar futuramente em outras reuniões de sexta-feira. Na realidade, a credibilidade passa a credibilidade. Então, ou seja, se eu comprar um iPhone ou ao invés de um Samsung, algo parecido, o iPhone ele me dá a segurança de que eu vou ter realmente uma boa imagem, que eu vou ter um processador ótimo. Então, é essa imagem que a gente tem que passar para os clientes, com o registro da nossa marca, com a Hermes Logística. É esse objetivo. lembrei uma coisa também que ela falou, né? Ela falou da Apple aqui. A Apple, ela amarra o cliente na marca, com a questão da qualidade, com a exclusividade. O carregador do iPhone 13 já é diferente do iPhone 14. O carregador do Mac é diferente do iPad. É exclusivo. Agora não vem mais nem a fonte de carregador, só vem um cabo. Você tem que comprar por fora. E eles ganham também no acessório. Aí também tem a questão de gerar valor agregado. Você vendeu um Mac e empurra ali a capinha que carrega, um cabo, um carregador. Então, e a gente também pode fazer isso. E a questão do network também, fazendo um gancho aqui, não vou falar nisso agora, mas as pessoas que você se conecta, tem um grupo. Se você está num grupo que só tem gente que tem Porsche, Ferrari, você vai querer, porque senão você fica deslocado. É natural. Aí, faz diferença. A pessoa pode ser uma pessoa humilde, ter um carro, mas as pessoas, ela tem dinheiro para isso. Ela está no meio, ela compra. É porque, assim, às vezes as pessoas confundem humildade com voto de pobreza. É totalmente diferente. Jesus Entendeu? ser pobre de É. Deus. A gente tem que ser humilde e ter a consciência que a gente não sabe de tudo e que todo dia pode aprender algo novo. Mas não quer dizer porque eu sou rico, eu tenho minhas condições de eu manter uma BMW, eu vou ter que andar de Fusquinha. Não, nada a ver. Eu posso andar de BMW, ter uma caneta Montblanc e ter a mesma humildade de conversar de igual para igual com qualquer pessoa. Agora, o ambiente que a gente convive, isso nos influencia muito. Não tem como eu quero ser um empreendedor, converso com pessoas com mente de operário. Quando você fala, eu quero abrir uma empresa, eu quero crescer, o cara acha melhor ser empregado, ter um salário mínimo todo mês do que correr o risco de ser um empreendedor. Então você tem que mudar primeiro. Quando você quer crescer, você tem que mudar primeiro as pessoas com quem você se relaciona. Certo? Quando você muda as pessoas, você muda o seu pensamento, o seu modo de visão. Pode passar. Pessoal, e assim, pra gente finalizar, vocês viram a importância do branding. E quando a gente fala da Hermes agora, pra gente fechar aqui, tá? Por que a gente colocou o nome Hermes? Aí eu vou olhar agora para essa câmera e vou fazer a propaganda da Hermes. Por que a gente colocou o nome Hermes? Que tem esse símbolo dessa asinha. Hermes é o deus grego do transporte, da velocidade, que é o deus romano Mercúrio. Então, a história diz que quando Hermes nasceu, ele é filho do deus Zeus com a ninfa Maia, né? E ele é o irmão mais novo de Apolo. Quando ele nasceu, ele era mais inteligente que os outros. Ele não era um deus quando ele nasceu. Mas ele conquistou o status de só tinha 11 deuses no Olimpo e ele conseguiu ser o 12º, com a astúcia e com a inteligência dele. Diz que ainda recém-nascido, logo que nasceu, ele já começou a falar e começou a andar. Mitologia. E aí, e não só isso, ele também voava. Então ele tinha aquelas sandalinhas com as asas nos pés, depois ele teve o capacete, ele se tornou um mensageiro dos deuses.
tá? Quando ele saiu, ele construir uma lira e deu para Apolo. Ele começou a vigiar o gado de Apolo, os boi, ficou com o boi para ele, fez ali, aí o Apolo ia matar ele porque ele tinha ficado com os bois, e ele deu uma lira, pegou um casco de tartaruga, tinha matado um boi para ele, pegou as tripas do boi e fez uma lira, e aquele som da lira, Apolo, né? Era aquele deus da beleza, né? Forte, né? Das artes. Quando viu aquela música, ficou encantado com aquela lira, e aí ele já conseguiu ali agradar Apolo, e aí ele pediu, o que ele pediu para Apolo ele conseguia. Depois ele conseguiu ser um dos 12 deuses do Olimpo, tá? E ele era um mensageiro. O que remete na Hermes? Velocidade, a inteligência, a entrega. Ele é o único deus que conseguia ir no Hades, né? Fazer entrega no submundo, e ele passava e voltava porque ele levava. Ele que dava, ele praticamente está em todos os episódios mitológicos, porque ele está sempre fazendo entrega para alguém. Ele sempre dá um recado, né? Aí tem várias histórias de Hermes, mas para a gente, o símbolo da Hermes remete à velocidade, à segurança, à inteligência. Ele é o deus dos transportes, é o deus do comércio, de várias outras artes, né? Então, isso é que remete. E por isso que a gente usou o branding. Olha aí a diferença. Quem sabia essa história? Então, as pessoas precisam saber. Agora, no Instagram, a gente está comunicando lá, colocando o deusinho lá. A foto, não sei se vocês viram as últimas postagens, e tem o deus grego, um bonequinho dele lá colorido. Depois eu vou até deixar aqui para você ver que a gente está usando esse arquétipo, tá? E o arquétipo é forte. Ele tem um caduceu, que ele ganhou de ouro, que ele ganhou de Apolo. Aí depois ele criou uma flauta de bambu, e quando o Apolo viu o som da flauta, ele pediu o que quisesse. Aí eu acho que uma das coisas que ele pediu foi ser... Ele não pediu, ele disse, olha, eu vou ser o Deus, mais um Deus do Olimpo, né? Então, tem toda aquela história, também tem as coisas erradas também, né? Porque Zeus era o marido da Hera, traiu a Hera e nasceu com a Maia e nasceu ele, né? Não tinha também o lado dos deuses que eram pecadores também, né? Eles eram falhos, né? É a mitologia, tem todo um arquétipo também. E tem um fundo de ligação com a nossa vida, né? Então, era mais que uma lição, né, pra gente. Então, assim, e o caduceu, que era aquele bastão, tinha duas serpentes. Quando você bate o bastão no chão, faz a ligação do mundo terreno com o mundo divino. Aí quando bateu, enrolou duas serpentes naquele caduceu, e elas se cruzam, fazem dois arcos, que é o símbolo do infinito, e tem também a asinha em cima. E onde ele ia ali com aquele caduceu, era símbolo também, o cetro também é símbolo de poder, então ele adotou isso para ele. Então tem o arquétipo do Hermes, Mercúrio, né, em Roma, é muito... O nome do cajado lá do cetro é caduceu de Mercúrio. Pode ser de Hermes também, tá? Mas ficou caduceu de Mercúrio, tá? Então, essa parte eu queria contar para vocês. Queria agradecer aqui a todos a reunião aqui, dizer, estou muito feliz que a gente vai crescer, estamos perdendo muito bom na empresa. Quem faz a empresa somos nós, quem escolhe os clientes somos nós. Acabamos de escolher um cliente, não escolher um para não ser cliente. Um cliente que pede em cima da hora, que só quer saber de preço, que não quer qualidade, a gente pode escolher. Quem escolhe o cliente, e o nosso perfil não é esse cliente. Vai até fazer um teste para o cliente, mas a gente vai entender se ele é para a gente ou não. E na parte de vendas, que eu também sou de marketing, tem uma coisa. Não sei se a Beth concorda, mas tem aquela frase que diz: eu vou tentar aqui esse cliente, vou perguntar aqui, vou fazer uma proposta, porque o não eu já tenho. Você já ouviu falar isso? É muita besteira. Na realidade, o sim eu carrego comigo e eu que escolho aqueles meus clientes. O não já é uma coisa, partindo de uma coisa pessimista. Então eu prefiro assim, o sim eu carrego dentro de mim. Eu escolho ou não trabalhar com aquele cliente ou não. Se a gente se reposicionar, se a gente fizer tudo isso que a gente falou aqui, a gente vai poder escolher os clientes que a gente tem. A gente sabe que tem clientes que também não são parceiros, não são bons, que não trabalham. Tá certo? Então era isso, gente. Você chegou aqui no canal, curte aí, Juliano Fontinelli 1. A gente vai publicar esse vídeo aí. Segue nas mídias, se você não curtiu, curte, compartilha. A gente vai fazer alguns cortes aqui do vídeo. Mas é isso, gente. Segue lá e entre no nosso site, conheça a Hermes Logística. Valeu!